quero vos convidar a estar abrindo as vossas Bíblias. Estarei fazendo menção de dois textos da Palavra de Deus. O primeiro é o texto que se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia do Senhor, no seu capítulo de número 6. Queria pedir, por gentileza, para que não pudesse tomar muito o tempo, a leitura do segundo texto dessa noite. Gostaria de estar pedindo ao pastor, em nome de Jesus, para estar fazendo para a igreja apenas abrir as vossas Bíblias no capítulo de número 6 do livro de Gênesis. E o pastor, por gentileza, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 39, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus é fiel a todo tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 6 e versículo de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra em nome de Jesus? Amém? Podemos assentar glorificando ao nome precioso de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Queridos, estive meditando na palavra de Deus durante o decorrer dessa semana. E ainda nessa semana, o Senhor falou comigo em um texto do qual o pastor trouxe na leitura da palavra nessa quarta-feira, do qual nós nos reunimos na casa de Deus, para nós estarmos orando ao Senhor, fazendo intercessões e pedindo a sua ajuda para nós. E ele trouxe um salmo fortíssimo para nós, algo que me marcou naquele dia e que falou no meu coração. E o salmo de número 34 e o versículo de número 8 que o servo do Senhor trouxe aqui, nos falava a parte A do versículo: provai e vede que o Senhor é bom. O servo de Deus trouxe essa palavra e eu fui para o meu lar, para a minha casa, meditando nessa palavra e meditando a respeito da bondade de Deus, a respeito daquilo que Deus faz por aqueles que Ele trabalha, por aqueles que nele confiam. Deus abençoe. E pensei comigo: o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus justo, mas há muitos que pensam ao contrário do que nós pensamos. Nós acreditamos que Deus, a todo tempo, Ele está a cuidar de nós. Mas aí, muitos irão pensar: se este Deus, que está dizendo que devemos fazer dele prova para saber se Ele é um Deus bom, o porquê que muitas e muitas tragédias acontecem em nosso mundo, o porquê que muitos missionários, como vi em um vídeo ainda nessa semana, ainda estão a morrer por causa do Evangelho. Se Deus, Ele é um Deus bom, o porquê que existe muitas pessoas que estão em estado de miséria. Há muitos que pensam: o porquê existe tanta guerra, o porquê existe tanta fome, tanta destruição em
entre famílias, sendo um mundo em caos, um mundo em completa tragédia. Mas, para observarmos este texto e entendermos e compreendermos melhor a respeito da bondade de Deus, devemos voltar no primeiro capítulo da palavra de Deus, no primeiro livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, quando a palavra de Deus irá nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, e assim Deus fez os céus e a terra. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, fez os ajuntamentos das águas no seu determinado dia. E para cada dia que Ele fazia determinada coisa, dizia-se no final do versículo: e viu Deus que era bom. Deus fez os animais, Deus fez os peixes, todas as espécies, Deus fez todas as árvores do campo, Deus fez todos os frutos, para que pudessem nascer com sementes sobre a terra, para que assim pudesse frutificar ainda mais. Deus fez todas as coisas, algo lindo, tudo que se possa ver e contemplar com nossos olhos, foi Deus quem fez todas as coisas. E mais adiante, nós vejamos a criação de todas as coisas que foram feitas, e viu Deus que era muito bom. Mas, a seguir, nos capítulos posteriores, a partir do capítulo de número 2 do livro de Gênesis, irá nos falar aonde começa a minha e a sua história. Estou falando da criação do homem. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus o fez. Fez o homem do pó da terra. Deus soprou nas suas narinas o seu fôlego de vida, o seu espírito estava nele. E ali começou-se a história de toda a humanidade. Foi lindo. Há uma ilustração do qual eu pude estar assistindo em uma rede de televisão que se passou, e o nome desta passagem que se dizia era a respeito do livro de Gênesis. E eu, assistindo aquele primeiro episódio junto com a minha família, no meu conforto do meu lar, eu falei: deixe-me acompanhar um pouco dessa ilustração a respeito da criação de todas as coisas, a respeito da criação dos animais, dos céus, da terra, da lua, do sol, de tudo que Deus fez, e inclusive do ser humano, do homem. Confesso que os primeiros 26 minutos que eu pude assistir aquele primeiro episódio foram os 26 minutos mais belos que eu pude ver, alcançado e demonstrando a respeito da criação do homem. Mas o porquê que você está dizendo isso? O porquê que você fala assim? O demais não foi lindo? É porque Deus, Ele criou um homem do pó da terra chamado Adão, e deu-lhe uma ordem, colocou ele em seu jardim, e deu-lhe uma ordem dizendo: de todas as árvores do campo podeis comer, de todos os frutos podeis comer, mas a árvore da ciência do bem e do mal, essa não podeis comer, porque quando comerdes, certamente morrerás. Assim diz a palavra do Senhor. E logo mais à frente, Deus criou uma disjuntora para Adão.
porque viu Deus que o homem estava só, e que não era bom para ele estar só, sendo que com que todos os animais que estavam à volta deles, cada um para a sua espécie, havia-se ali um casal para assim se estar. Mas estando Adão só, Deus criou uma mulher chamada Eva. E tudo que Deus falou a Adão, Ele também falou a Eva. Eva, quando foi criada, foi um deslumbre aos olhos de Adão. Adão, quando contemplou Eva, era algo magnífico, era algo lindo, algo que verdadeiramente pudesse dizer, foi feito pelas mãos de Deus. Mas a palavra do Senhor irá nos dizer que os mesmos desobedeceram, sendo enganados pela serpente, a palavra do Senhor, e comeram do fruto que não poderiam comer, enganados pela serpente, e se esconderam de vergonha do vosso pecado. E Deus, porque és um Deus justo, os expulsou dali do jardim, mas não deixou de estar a olhar por eles. Por isso, eu disse, os primeiros 26 minutos foram os mais lindos, porque depois daqueles minutos, começaram as confusões, começaram as intrigas, começaram o sofrimento de toda a humanidade. E logo mais à frente, sendo eles expulsos do jardim, os filhos que eles tinham, Caim e Abel, oferecendo um sacrifício a Deus, como todos sabem a história, Caim mata Abel, tendo ciúme porque Abel ofereceu a Deus um melhor sacrifício. E tendo Caim matado Abel, os anos se passaram, e a iniquidade, ela ia se aumentando sobre a face da terra, e os homens, eles ainda mais estavam se distanciando de Deus. Eles estavam em completa maldade de vossos corações e de vossos pensamentos. E a palavra de Deus, ela irá nos dizer que Deus, vendo o quanto o homem, ele ia se afastando de sua presença, o quanto o homem estava cada dia mais se afastando pelas suas próprias concupiscências, se afastando pelos seus próprios prazeres da carne. Por quê? Porque Deus disse no versículo 3 do capítulo 6 que não contentará mais o meu espírito para com o homem, porque ele também é carne, e os seus dias serão apenas de 120 anos. E logo mais à frente, Deus querendo destruir tudo, não deixar nada, nenhum ser vivente sobre a face da terra. O versículo de número 8 do capítulo 6 irá nos dizer que Deus viu Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. E tendo Deus achado graças, Noé achado graças aos olhos do Senhor, este mesmo, sendo um homem reto, justo, andava com Deus, Deus se agradou dele. E a história todos conhecem. Deus fez com que Noé fizesse uma arca, para que entrasse ele e a sua família naquela arca e se salvasse, pois Deus mandaria um dilúvio que destruiria todo ser vivente sobre a face da terra. Não existiria mais nada. Há quem diga, alguns comentaristas, que este fim que Deus disse, que os dias serão de 120 anos, foi o tempo em que aquela população, em que aquele povo que estava vendo Noé construindo a arca, tiveram para estarem
Os 120 anos passaram. Noé, com 600 anos de idade, entra na arca com a sua família. Já não havia mais tempo para aquele povo. Já não havia mais tempo para eles disserem: eu me arrependo, abra a porta novamente para mim, porque Deus já havia fechado a porta da arca e já não se podia mais abrir. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, e se fosse nos dias de hoje? Claro, não temos um Noé construindo a arca nos dias de hoje. Não temos alguém que possa dizer: eu estou construindo a arca, entra aqui porque Deus vai mandar o dilúvio. Mas e se fosse nos dias de hoje? Aí você irá perguntar para mim: mas irmão, olha aqui para mim, você está pregando para cristão, irmão. Você está pregando para servos de Deus, pessoas que já se reconciliaram com o Senhor, que já aceitaram o nome de Jesus. Mas existe uma palavra no livro de Isaías, que o que tem acontecido nos nossos dias de hoje, eu até cheguei a compartilhar com o meu pastor, uma palavra, uma pregação, quando dizia que hoje já não temos mais que pregar a palavra para que homens e mulheres aceitem a Jesus como Salvador, para que eles deixem a sua vida de pecado, para que eles deixem de praticar o mal, para que eles deixem os seus desejos que têm pelos seus prazeres carnais. Não! Já não se prega mais para isso hoje em dia. Hoje em dia, devemos andar com cuidado, pregar com cuidado, porque estamos pregando para as pessoas que estão salvas, permanecerem salvas em Cristo Jesus. O que eles têm? O que este povo tem? Isaías disse: dureza de coração, e não querem reconhecer os seus próprios erros. O crente que está na presença de Deus deve estar sempre vigilante. Por isso a palavra do Senhor irá nos dizer: vós que estáis de pé, cuide para que não caia. Porque devemos estar sempre vigilantes. E o texto irá se prosseguir. E um jovem rapaz de apenas 17 anos, sendo escolhido por Deus, por nome de José, filho de Jacó, sendo vendido por ciúmes pelos seus irmãos como escravo ao Egito, este sendo levantado por Deus, para que pudesse o Senhor, através da sua renúncia que ele teve, o honrar, o exaltar e também salvar não só a sua família, como o seu povo e como todos os países vizinhos da seca e da fome que estava para se vir sobre a face daquela terra. José foi levantado por Deus, e Deus usou José para estar salvando o povo da fome, não só a sua família. O texto você conhece. E Deus honrou José, e Deus exaltou José. Mas a palavra de Deus irá nos dizer que, tendo José morrido, e tendo o faraó daquela época morrido, levantou-se um novo faraó. Está escrito lá no capítulo 1 de Êxodo. E diz a palavra do Senhor que esse novo faraó, vendo que o povo de Israel, que ali outrora habitara, porque José os trouxera para habitar juntamente com ele na terra do Egito,
vendo este novo faraó, que não conhecia José, ele falou: este povo está crescendo muito, este povo está se multiplicando demais. Eia, usemos de sabedoria e vamos tornar eles cativos, tornar eles nossos escravos. Por quê? Porque vindo alguma nação guerrear contra nós, eles não se juntem e guerreiem e pelejem contra nós e sobressaiam sobre nós. E o povo de Israel, eles não eram qualquer povo. Eles eram um povo, uma nação eleita, escolhidos de Deus. A promessa de Deus, ela se vem estendida desde a promessa que fez a Abraão, que ele daria uma terra para eles, que mandaria leite e mel, uma terra prometida para que eles pudessem habitar. E este povo, sendo cativo, eles tinham um Deus que, se eles abrissem a boca, eles poderiam ver que Deus é bom e que podia sim os livrar. Mas sabe o que aconteceu? Demorou 430 anos. A palavra de Deus irá nos dizer que o clamor daquele povo se chegou até a Deus, porque tendo morrido este faraó que colocou pesos e fazendo com que eles sofressem muito, a palavra de Deus irá nos dizer que ele, suspiraram, porque já não aguentavam mais. E Deus, sendo um Deus onipresente, conhecendo a aflição do seu povo, ele levanta um para livrar o seu povo. Deus envia Moisés. E Deus usa Moisés para estar livrando a nação, o povo de Israel, os hebreus, dali da terra do Egito. E Deus, para que pudesse cumprir a sua palavra, envia pragas, porque Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele não pudesse deixar o povo ir, como Moisés havia dito: iremos nós ao deserto em um caminho de 3 dias e sacrificamos ao nosso Deus. A Deus diz: eu vou endurecer o coração dele, ele não vai deixar assim não. E Deus enviou, a palavra de Deus nos diz, nós falamos praga, mas ele fala as suas maravilhas. E Deus enviou as suas maravilhas para que pudesse o povo de Israel sair do Egito com mão forte de Deus. E Deus assim fez. Enviou todas as pragas à terra do Egito. Deus fez tudo isso e tirou o povo de dentro da escravidão que durava mais de 430 anos, em um caminho ao deserto, em um caminho aonde ele prometera que daria uma terra onde mandaria leite e mel, aonde havia bonança para os seus servos, para os seus filhos. Deus tirou o povo da escravidão. Deus livrou o povo com mão forte do meio do Egito. Mas na primeira dificuldade que eles tiveram em vossas vidas, ali no caminho do deserto, irá nos dizer, no capítulo 14 de Êxodo, e no seu versículo de número 10 e 14, que o povo, vendo que o faraó se arrependeu, o povo de Israel, se arrependeu e
Então, ele tomou as suas carruagens e foi atrás do povo de Israel. E olhando, penso eu, o povo de Israel com seus olhos arregalados, aqueles soldados com espadas e com lanças e com carruagens, atrás do povo de Israel, atrás em Faraó e seus exércitos, já ouviu falar? E na frente está o Mar Vermelho. Aquele povo olhando, levantando seus olhos e olhando, eles temeram por causa daquele exército e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Moisés, o porquê nos trouxeste até aqui? Lá no Egito nós não tínhamos sepulcros para que nós pudéssemos sermos sepulcrados, sermos sepultados lá. Por que nos trouxeste para morrer aqui no deserto? Nós falamos com você, Moisés. Moisés, é melhor nós ficar aqui servindo ao Egito, servindo a Faraó. Mas você nos trouxe até aqui. Essa foi a primeira murmuração do povo contra Deus e contra Moisés. Mas Moisés clamou ao Senhor e disse: Senhor, tem misericórdia do seu povo. E Deus, o Senhor, ouviu a Moisés e falou Moisés ao povo: fiquem quietos e vejais o livramento que hoje o Senhor vos dá. E o Senhor mandou com que Moisés levantasse o seu cajado que estava em suas mãos, levantasse as suas mãos, e o mar, ele se abriu. Mas o povo murmurou contra o Senhor. Essa foi a primeira das murmurações. Mas tudo bem. O mar se abriu e o povo passou em seco naquele mar. Mas o exército de Faraó vinha vindo para alcançar o povo de Deus. Mas o Senhor mandou com que Moisés tocasse novamente nas águas, para que hoje, eles vendo aquele povo do Egito, eles nunca mais veriam eles novamente, porque pereceriam ali, naquele dia. E assim Deus o fez. O Mar Vermelho se fechou e todo aquele exército de Faraó, com tudo que tinham, pereceram, mesmo sabendo que Deus lutava pelo seu povo e estava a favor do seu povo, e como prova disso, todos eles pereceram ali no deserto. Mas a caminhada, ela não parou por aí. Por quê? Porque murmuraram também quando chegaram mais adiante, por não terem água para beber. Já haviam caminhado 3 dias e não haviam encontrado água para beber. E as únicas águas que haviam encontrado eram águas amargas. E Deus, novamente, quando eles murmuraram contra o Senhor, Ele transformou aquelas águas que eram amargas em águas potáveis para todos ali beberem e puderam se saciar. E nesse caminho do deserto, eles também murmuraram por não terem o que comer. E foram além. O mesmo Deus
que tirou-os do Egito, que os tirou com mão forte, enviou as pragas para retirá-los, que abriu o mar vermelho, que transformou as águas amargas. Agora eles murmuram a Moisés, dizendo a Moisés: Moisés, quando nós éramos escravos lá no Egito, a gente sentava diante de tanques grandes, de grandes panelas, e nós ali comíamos e nos satisfazíamos. Aí, a pergunta que todo pregador faz: escravo por acaso tem alguma liberdade boa? Come bem? Pense consigo. Mas murmuraram contra Moisés. Mas Moisés, ele disse ao povo: vós murmurais pensando que estão murmurando a mim, mas vós murmurais ao Senhor, porque é Ele quem vos dá o livramento e o sustento. Mas o Senhor fez um teste com aquele povo. E que teste foi este? Ele disse a Moisés: pela manhã eu enviarei pão fresquinho para que o povo possa comer. E pela tarde, pelos dois períodos da tarde, estarei enviando carnes frescas para que eles possam ali estar se saciando. Mas eles têm que pegar o que é suficiente para cada um comer e se fartar. E não quero, disse o Senhor a Moisés, que eles guardem para o outro dia. Por quê? Porque eu verei se eles guardam os meus mandamentos ou não. No capítulo 16 do livro de Êxodo. Então, assim fez Moisés. Moisés fez assim e falou ao povo as palavras de Deus, que o Senhor daria o alimento. E assim foi. Pela manhã, quando eles acordaram com a neblina da noite, apareceu-se algo minúsculo no chão, algo que quase não se podia ver. E quando os filhos de Israel olharam aquilo no chão, perguntaram: o que é isso? Que significa o maná. O que é isso? E eles, olhando, puderam Moisés dizer ao povo: isto é o sustento de Deus para vós. Mas olhai e fazei conforme Deus lhe ordenar. Não guardem para o outro dia, porque durante a semana o Senhor vos dará o pão e a carne durante os 2 períodos da tarde. Mas na sexta-feira, no 6º dia ali, é para que vós guardais o pão, porque no sábado não haverá pão e não haverá carne. Mas o povo, eles comendo, se fartando, pegando para si o que era suficiente, comeram e se fartaram, diz a palavra de Deus. Mas alguns, desobedecendo a palavra de Deus, a ordem do Senhor, guardaram pães para o outro dia. E quando acordaram, aqueles pães estavam fedendo com bichos, porque desobedeceram a palavra e a ordem de Deus. E ali, chegando-se no 6º dia, o povo colheu em dobro como Deus ordenara. Mas Deus dissera: no outro dia não haverá, porque é sábado
e quero que vós descansais. Ficai em vossas casas orando. Mas eles, pegando a sua porção para si naquele dia, dobrada, alguns, a palavra de Deus irá nos dizer, saíram a colher o pão no outro dia e não o acharam. E Deus, Ele disse, no versículo 28 do capítulo de número 16, Deus disse: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 40 anos, meus irmãos, se passaram, e esta foi a pergunta de Deus ao povo de Israel. Deus provava, diz o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, versículo 2, que Deus provava os seus servos, os seus filhos, para ver o que estava em vossos corações. E Deus, Ele permitiu que eles fossem tentados. Ele mesmo os tentava, os humilhava, os deixava ter fome e os sustentava com maná. Sabe para quê? Para ver o que se passava em vossos corações. A palavra do Senhor irá nos dizer, a fim de saber se guardariam os mandamentos do Senhor ou não. E o versículo 5 é algo lindo. Confessa, pois, no seu coração, que como um pai castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deus é bom e prova a quem Ele ama. E Ele também é quem nos dá o seu livramento. Aquele povo, por murmurarem contra o Senhor, pereceram no deserto. Mas as promessas do Senhor, ela se cumpriu nas gerações que sobrevieram a elas. Deus deu a terra prometida, e os anos foram se passando, e foram surgindo novas gerações de homens e mulheres de um povo que continuava a se distanciar de Deus. Foi então que Deus enviou sacerdotes para sacrificar pelo povo, para que pudesse aproximar o povo de Deus. Mas o sangue dos animais não era o suficiente. Em Isaías nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e a Deus. Como poderia Deus olhar no céu e ver no seu povo cada dia mais se afastando da sua presença? Um povo que conhecia o seu nome e sabia quem verdadeiramente Ele era, mas eles se afastavam. E Deus envia reis para que pudessem levar o povo à presença de Deus, aos caminhos do Senhor. Mas como muitos se desviaram pelos seus próprios caminhos e até mesmo adoraram a outros deuses e levaram o povo a pecar contra Deus, então os reis também não eram suficientes. E Deus vendo que o povo, e Deus vendo que os reis se afastavam cada vez mais da sua presença, Deus então resolve
mandaram os profetas dele. E os profetas vinham, pregavam arrependimento, para que eles pudessem deixar os vossos pecados, as vossas transgressões. Mas o povo não se arrependia, e por isso muitos deles foram levados cativos e foram até mesmo massacrados, tendo as vossas cidades, as vossas casas e os vossos muros destruídos pela desobediência da palavra do Senhor. Os anos se passaram. Deus, por inúmeras vezes, Ele trouxe o seu povo, mas o seu povo se afastava novamente. Aí o que Deus fez? Deus mandou fogo lá do céu e destruiu todo mundo. Foi isso que aconteceu? Não foi. Deus, vendo que o povo se afastava, o livro de João, no capítulo 3 e versículo 16, irá nos dizer, um versículo que deve estar gravado de cor na sua mente, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu primeiro filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que Deus, Ele poderia ter destruído tudo e todos e refeito de novo. Ele é soberano para isso. Você aprendeu no primeiro capítulo da Bíblia como Deus fez todas as coisas. Mas Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo, este mesmo que o pastor fez a leitura para nós nesta noite. A palavra de Deus nos dizendo, no livro de Mateus, no capítulo 26 e versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Meu querido irmão, Deus não desistiu de você. Jesus, Ele sendo homem, Ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Mas Ele, conhecendo ao seu povo, a todos nós, sendo Deus, Ele disse: mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E Ele pagou o preço por você, por nós, por toda a humanidade. Um preço de sangue, sangue este que nessa noite nós estaremos participando nesse culto de Santa Ceia. Um sangue que verdadeiramente nos limpa e nos purifica de todos os pecados e que nos aproxima de Deus. Ele pagou o preço em sua carne, levando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Aquele dia mais triste da sua vida que você já teve até o dia de hoje, quando aquela tristeza foi arrancada do seu coração, quando você buscou na palavra de Deus conforto, quando você orou, aquele dia mais triste da sua vida, Jesus Cristo estava carregando naquele dia na cruz do Calvário, e Ele pagou o preço em sua carne, representando aqui o pão que nessa noite estaremos participando. É lindo as coisas que Deus fez, e todos os cultos de Santa Ceia é nos lido na palavra de Deus em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11 e versículo 28, nos dizendo: examina-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não sei como foi
o seu mês que você passou. Eu não sei como foi a sua semana. Eu muito menos sei qual foram as lutas e as dificuldades que você passou para se encontrar no culto desta noite. Mas eu quero te dizer que aquele que examina-se a si mesmo, e vendo e arrependendo-se e se consertando com o Senhor, certamente, como foi lido, como foi falado, poderemos provar e ver que o Senhor é bom para conosco. E a sua fidelidade, ela é para sempre. Guarde esta palavra no seu coração, porque o Senhor, Ele tem algo grande para vós, tem algo grande para todos nós, mas nós devemos nos aproximar deste Deus. Não é tempo de nós se afastar, não é tempo de nós vacilarmos os nossos pés, mas o Senhor, Ele diz: fazei prova de mim e verás que eu sou bom para vós. E assim Deus será fiel nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? A igreja deu glória a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.